E aí pessoal, tudo bem com vocês? Este é o canal Cleber Vitor Interdisciplinar. Em mais um vídeo, hoje tema especiação. Quer conhecer mais a respeito de especiação? Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e vamos ao tema de hoje, especiação. Um lembrete importante para todos vocês é que evolução não é metamorfose. Metamorfose não é evoluir. E evoluir não significa metamorfose. Fixe esta ideia. Então, existem dois conceitos importantes que a gente deve aprender: microevolução e macroevolução. Dizemos que a microevolução quando ocorrem modificações dos componentes gênicos em uma determinada população, e a macroevolução quando há aparecimento de novas espécies. Em última análise, uma categoria taxonômica no sistema hierárquico de Linneu e, teoricamente, a unidade de evolução. Deste modo, os conceitos de espécie, de uma maneira geral, focalizaram os seguintes aspectos principais. Primeiro, características morfológicas usadas para distinguir espécies. Características fenotípicas matematicamente quantificáveis. 2. Propriedades biológicas que mantêm as espécies separadas, isolamento reprodutivo e isolamento geográfico. 3. Propriedades biológicas que mantêm as espécies, fertilização ou fecundação e coesão genética. Origem em condições naturais de descendentes férteis. Especiação e macroevolução. Consideremos uma espécie constituída por duas populações intercruzantes, entre as quais passa a existir uma barreira geográfica. Esta barreira pode ser uma montanha, o mar ou um rio para seres terrestres, uma faixa de terra para seres aquáticos, um deserto, uma faixa de gelo, etc. A barreira geográfica passa a impedir o intercruzamento e, com isto, cessa o fluxo gênico entre as populações. Quando não mais se entrecruzarem por mecanismos que impeçam a fecundação, a gestação ou que produzam descendentes estéreis, teremos aí duas novas espécies. Observe aí essa representação. Temos aqui uma área em que está iniciando o processo de isolamento, ok? Uma barreira física se estabelece. Com esse isolamento das populações, inicialmente um isolamento geográfico, uma barreira física, com certeza nós teremos espécies diferentes por tudo aquilo que nós comentamos anteriormente com vocês aqui. Essa representação, esse gráfico mostra exatamente essa situação que nós acabamos de descrever. Então, a especiação pode ser definida como a divisão de uma espécie em duas reprodutivamente isoladas. O padrão mais comum de especiação é conhecido como especiação geográfica ou especiação alopátrica. Vemos aqui a representação esquemática do principal evento de isolamento geográfico ocorrido no planeta Terra. Nós chamamos a esse evento aí característico de deriva continental. Então, a deriva continental ela está baseada num outro princípio da geografia e da geologia chamado de movimento das placas tectônicas ou tectonismo, em que diz que a Terra, o planeta Terra, era um continente único chamado Pangeia e por causa desses movimentos das placas que apoiam a crosta terrestre, o que nós chamamos de movimentos de placas tectônicas ou tectonismo, a Terra ela foi separada desse continente único em 6 continentes grandes, atuais, cada um com seus aspectos particulares, cada um com suas características específicas, contendo cada um deles suas espécies diferenciadas das demais
em relação aos continentes que estão presentes. Houve também a separação das águas, era um oceano único chamado Pantalassa, e temos hoje vários oceanos, vários mares desse oceano único chamado Pantalassa, por causa desse movimento que nós chamamos de tectonismo, movimento das placas tectônicas, e temos aí o principal evento de isolamento geográfico e reprodutivo da Terra, chamado de deriva continental. Observamos aí mais um mapa mostrando, demonstrando, caracterizando, tipificando tudo isso que nós acabamos de falar a respeito da deriva continental. Para ficar mais simples e mais claro, na especiação alopátrica, nós temos uma espécie ancestral, ou seja, uma comunidade reprodutiva apenas, e a partir desse isolamento nós vamos gerar duas novas populações que, como não vão ter mais contato, com certeza irão pertencer a duas espécies diferentes. O isolamento reprodutivo é uma classificação dos mecanismos de isolamento nos animais, segundo Meyer em 1993, e nós temos os chamados mecanismos pré-copulatórios e pós-copulatórios. Nos mecanismos pré-copulatórios, são aqueles que impedem cruzamentos interespecíficos. E aí nós temos três situações. Situação A, parceiros em potencial não se encontram, o que nós chamamos de isolamento sazonal ou de hábitat. B, parceiros em potencial encontram-se, mas não copulam, é o que chamamos de isolamento etológico. C, a cópula é tentada, mas não há transferência de espermatozoides, é o chamado de isolamento mecânico. Mecanismos pré-copulatórios. Mecanismos pós-copulatórios são aqueles que reduzem o completo sucesso dos cruzamentos interespecíficos. São divididos em pré-zigóticos, onde a transferência de espermatozoides ocorre, mas o óvulo não é fertilizado. Mortalidade gamética e incompatibilidade são as consequências, entre outras. E os mecanismos pós-copulatórios pós-zigóticos. O óvulo é fertilizado, mas o zigoto morre. Consequência, mortalidade zigótica por incompatibilidade de cariótipos, entre outros aspectos. B, o zigoto produz uma primeira geração de híbridos inviáveis ou com variabilidade genética reduzida, o que nós chamamos de inviabilidade do híbrido. Lembrando que híbrido aqui, na evolução, é o que nós chamamos de resultante do cruzamento entre seres de espécies diferentes. C. Os zigotos dos híbridos da primeira geração, ou seja, de F1, são completamente viáveis, mas parcial ou completamente estéreis, ou ainda produzem uma segunda geração, uma F2, deficiente, o que nós chamamos de esterilidade do híbrido. Observe aí mais uma vez no mapa mundi a representação, por exemplo, de algumas espécies de aves que são bem particulares, cada uma de seus continentes. Ok? Observemos aí os domínios ártico, neotropical, etiópico, oriental, australiano e paleártico. Veja só a variedade, a variabilidade, as características, os aspectos genéticos, físicos, morfológicos, comportamentais, fisiológicos, que diferenciam e dão essa diversidade, essa variabilidade de características, de fenótipos e de genótipos em relação apenas ao grupo conhecido como aves, só para que você tenha uma noção do que nós estamos falando aqui. Um outro ponto interessante é o que nós chamamos de melanismo industrial. Tá? A explicação para esse fato fica lógica se lembrarmos que nesta época, período que nós estamos falando aqui é o período da Revolução Industrial, os troncos das árvores eram cobertos por certo tipo de vegetais, os líquens ou líquenes, que conferiam-lhes uma cor acinzentada.
Na medida em que o processo de revolução industrial, a industrialização, provocou o aumento de resíduos poluentes gasosos, os troncos das árvores passaram a ficar escurecidos, como consequência da morte dos líquenes ou líquens e do excesso da fuligem. Observe aí a mariposa do gênero Biston betularia em um ambiente onde você tinha características naturais sem a influência do chamado melanismo industrial, e observe agora essa mesma espécie em um ambiente que está sofrendo com esse aspecto da poluição atmosférica. Claro e certamente, os seres insetívoros, que são aqueles animais que vão se alimentar de insetos, como por exemplo a mariposa, é claro que eles vão selecionar, num ambiente que esteja poluído, por exemplo, aquele animal que, em relação à cor, se destaca do ambiente. Ou seja, não dá para se camuflar, passar pelo que nós chamamos de mimetismo, ok? Então ele vai se tornar um alvo fácil para ser devorado pelos animais insetívoros, como por exemplo os pássaros. Aqui mais uma vez a representação do mapa mundi mostrando os continentes atuais. Vamos estudar agora o que Darwin descobriu quando fez a viagem aqui nas Américas, especificamente na América do Sul, ao chegar numa ilha, num arquipélago chamado de Galápagos, no Equador. Galápagos, ou arquipélago de Galápagos, tem esse nome por causa da tartaruga gigante que habita o lugar. Dá para você observar aí o tamanho desse animal, desse réptil, desse quelônio, no seu hábitat natural nas Ilhas Galápagos. Veja aí mais uma vez a representação nessa imagem do tamanho colossal desse réptil, desse quelônio, ok? Outra descoberta que foi feita por Darwin na sua viagem de circunnavegação a bordo do veleiro HMS Beagle, passando pelas Ilhas Galápagos, pertencentes ao Equador, durante 6 semanas em 1835. Entre os animais que coletou e depois descreveu estavam os tentilhões, que têm uma grande variação em tamanho, forma do bico e hábitos alimentares. Entre esses pássaros existem os que têm bicos que lembram alicates, capazes de esmagar as sementes, por mais dura que sejam, e outros que comem insetos. Ainda outros que são vegetarianos, e um deles, o tentilhão vampiro, que dá bicadas para puxar o sangue, chupar o sangue, sugar o sangue das aves marinhas. E aí nós temos a frase célebre do Darwin que diz que meios diferentes selecionam indivíduos diferentes. Está aí um ancestral exemplar comum do tentilhão, lá das Ilhas Galápagos, e você tem aí cada um deles com tamanhos diferentes, estruturas corporais diferentes e bicos adaptados à sua situação nutricional. Serviu de modelo para o que nós chamamos hoje de irradiação adaptativa nas Ilhas Galápagos. Caso de irradiação adaptativa, onde você tem 5 espécies de um único ancestral em comum. Chamamos a isso de irradiação adaptativa. Então nós temos na obra A Origem das Espécies, 1859, Charles Darwin, fatos e consequências importantes a serem considerados. Primeiro fato, rápido aumento da população. Consequência, luta pela vida.
luta pela sobrevivência. Segundo ponto, luta pela vida, que foi a consequência do fato número 1, uso da herança. E aí temos como consequência a sobrevivência do mais apto, o que nós chamamos de seleção, que ele chamou, na verdade, Darwin, de seleção natural. Terceiro aspecto, a seleção natural, aspecto que nós vimos como consequência, variação do meio. Sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes. E a consequência disso é a origem de novas espécies, fenômeno chamado de especiação. Agora observe um ponto interessante na visão de Lamarck. Para Lamarck, teórico da tese evolucionista chamada Lamarckismo, existiam duas leis ou dois pressupostos importantes para o estudo de Lamarck para a sua evolução, para a sua verdade em evolução, assim dizendo. Segundo Lamarck, as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Nós chamamos isso de lei do uso e do desuso. Na verdade, foi isso que Lamarck falou na sua lei, a lei do uso e do desuso. Essa característica adquirida era transmitida a seus descendentes, segundo a lei do lamarckismo chamada de lei dos caracteres hereditários adquiridos. Segundo Lamarck, finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características hereditárias adquiridas, houve a evolução. Essa é a explicação para o crescimento do pescoço das girafas, segundo Lamarck, Jean-Baptiste de Lamarck. Encerramos aqui o tema de hoje. Próximo tema, próximo vídeo, as teorias evolutivas. Iniciando pelo neodarwinismo, ou teoria sintética, ou moderna, ou atual da evolução. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, se inscreva, compartilhe, seu like é importantíssimo e até a próxima.